Quando meu primo James e eu tínhamos 20 e poucos anos, fizemos vários acampamentos no Colorado. Acredito que isso aconteceu quando eu tinha 22 anos e ele 23. E aconteceu na floresta Arapahoe. Foi a primeira vez que acampei lá, mas não a de James. Foi no meio da semana. Nossos empregos nos permitiam ter dias de folga no meio da semana e muitas vezes íamos acampar para evitar trânsito e multidões de final de semana. Sempre deixo James assumir o controle dessas viagens. Estacionamos perto de uma área onde fazem refeição e dali entramos na floresta. Após cerca de 15 minutos de caminhada mais aprofundada na floresta, encontramos um bom local para montar acampamento. Um bom local significando um local grande o suficiente para acomodar 2 barracas, o fogão portátil e uma fogueira. A primeira coisa que fizemos foi desempacotar nossas coisas e montar nossas barracas. James sempre foi muito mais rápido do que eu para montar uma barraca. Ele faz isso em apenas alguns minutos. Sempre demoro mais para esse tipo de coisa. Ou melhor, sempre demoro mais de 30 minutos, já que não tenho acampado com frequência. A próxima coisa que fizemos foi criar um anel de pedras para uma fogueira e depois juntar alguns gravetos e madeira. Ele trouxe um acendedor de fogo e um isqueiro. Então acho que meio que trapaceamos, mas tudo bem. Foi no momento em que o sol estava se pondo. Acendemos uma fogueira e agora James estava grelhando alguns bifes e hambúrgueres. Uma coisa sobre James é que ele sempre fazia tudo de comer nessas viagens. Sempre confiei nele para nos alimentar. Claro, tínhamos nosso spray para ursos, para o caso de o cheiro da comida atrair um urso preto, o que James sempre disse ser muito improvável. Ele sempre diz que a verdadeira coisa com que você precisa se preocupar no meio da floresta são as outras pessoas. Enquanto comíamos nosso bife e hambúrgueres, abrimos algumas cervejas e tocamos rock clássico no som. À medida que escurecia, começamos a jogar cartas numa pequena mesa de plataforma dobrável que trouxemos especificamente para cartas. E foi então que ouvimos algo na floresta. Pausei a música no meu telefone para que o som ficasse silencioso. Estava claro agora. Ouvimos uma pessoa cantando e passos no meio das árvores na escuridão. James me mandou encontrar uma lanterna. Tentei, mas quando encontrei, os sons haviam desaparecido. Perguntei a James se isso era algo para se preocupar, e ele disse que definitivamente era incomum alguém estar tão profundamente na floresta, muito menos andando assustadoramente por um acampamento. Fiquei um pouco abalado e vi que James também estava. Voltamos a jogar cartas com a música bem mais baixa agora. Foi quando um grande pedaço de madeira caiu no meio do nosso acampamento, nos fazendo pular de susto. Não caiu de uma árvore. Essa coisa foi jogada em nós por alguém. James começou a gritar, xingando quem quer que estivesse tentando nos assustar. E então passos puderam ser ouvidos novamente à distância. Eles estavam se afastando de nós. Eu disse que deveríamos arrumar acampamento e nos mudar para outro lugar. Ele disse que não. Pelo menos não no escuro. Nós dois tínhamos coisas contra ursos, e ele aconselhou apenas mantê-los ao meu lado, perto da minha barraca quando fôssemos dormir. Continuamos ouvindo sons como galhos de árvores quebrando ao longe, sons que você nunca esperaria que um animal fizesse. Alguém estava lá, talvez várias pessoas. Isso estava claro. Eventualmente, tivemos que dormir. Então concordamos que talvez devêssemos nos revezar para ficar acordados para vigiar e garantir que ninguém viesse ao nosso acampamento e roubasse alguma coisa, ou pior. James concordou em fazer a primeira vigia. Ele disse que ficaria acordado e leria seu livro. Então fui para minha barraca e depois para meu saco de dormir e posteriormente fui dormir. Acordar no meio da noite enquanto acampa é normal. Você está em um ambiente frio ao ar livre em um saco de dormir desconfortável. Uma série de coisas pode acordá-lo. E eu acordei. Eu ainda não sabia o que me acordou. Eu ainda estava no meio de um nevoeiro. Meu cérebro ainda não parecia totalmente acordado. Olhei para cima e vi uma cabeça espiando dentro da minha tenda. Parecia James. Esfreguei os olhos, mas a escuridão me impedia de ver qualquer coisa do rosto dele. Eu disse, James, pensando que ele estava me acordando para ficar de guarda. Perguntei meio grogue, é a minha vez. Olhei para o rosto, olhando para mim em meu saco de dormir, lentamente ficando mais acordado a cada segundo. Então ouvi o zíper da tenda fechar rapidamente e sua cabeça desapareceu. Deitei-me no meu saco de dormir, mas apenas por um segundo. De repente tive um estranho momento de clareza em que me levantei e fiquei em pé e ouvi os passos se afastarem. James? Eu disse. Ele não respondeu,
Abri o zíper da minha barraca para dar uma espiada no acampamento. O fogo estava apagado. James não estava lá fora. Fui até a barraca de James, que estava fechada. Abri o zíper e olhei para dentro só para ver James dormindo profundamente em seu saco de dormir. Fiquei extremamente assustado. Comecei a sacudi-lo para acordá-lo. E quando ele finalmente acordou, eu disse a ele que havia alguém aqui no acampamento. Demorou 1 minuto para ele voltar à realidade, assim como eu. Mas quando o fez, ele pegou sua arma. Ele disse que deve ter cochilado enquanto lia. Ele disse que eu deveria dormir na barraca com ele aquela noite, mas para isso precisaria do meu saco de dormir. Ele saiu da barraca comigo e ficou vigiando enquanto eu corria até minha barraca para pegar meu saco de dormir. Na minha barraca, pegando meu saco de dormir, ouvi aquele maldito zumbido de novo lá fora. Eu peguei o saco de dormir e James sussurrou para eu me apressar. Eu disse: "Você também ouviu isso?" Ele disse sim. Nós dois voltamos para a barraca dele e fechamos o zíper, com nossa arma e spray de ursos ao lado. As horas se arrastaram. Enquanto eu ficava acordado, James dormia. Depois de 3 longas e horríveis horas, acordei-o e trocamos. Quando James me acordou, já era quase madrugada. Havia luz lá fora. Então empacotamos tudo. E quando terminamos, havia bastante luz para caminhar de volta ao carro. Embora pudéssemos ter dirigido para outro lugar e passar outra noite acampando em um lugar diferente. Nenhum de nós queria mais isso. Foi uma experiência assustadora e acho que nós dois só queríamos estar na segurança de nossas casas. Já se passaram 6 anos desde que isso aconteceu e ele me chamou algumas vezes desde então para acampar, mas eu realmente não tive interesse desde essa experiência. As pessoas são muito assustadoras, porque alguém estava perseguindo o nosso acampamento. E a visão da cabeça daquela pessoa no escuro, apenas olhando para dentro da minha tenda. Parecia ser tirado de um pesadelo de terror. Talvez eu nunca mais vá acampar. Atualmente sou proprietário de um restaurante com a minha esposa, mas na minha juventude fui entregador de pizza por 5 anos, no mesmo restaurante pertencente a uma franquia. Trabalhava à tarde e à noite, pois o restaurante fechava às 11. Recebíamos os últimos pedidos às 10h30. Após esse horário não aceitávamos mais pedidos de entrega em domicílio. Certa ocasião, lembro que já eram quase 10h30 e o restaurante recebeu uma ligação para fazer um pedido de entrega. Era um pouco longe, então meu colega disse à pessoa que naquele horário era impossível entregar no endereço. A pessoa rebateu dizendo que daria uma boa gorjeta. Então meu companheiro me contou isso tranquilamente, me dizendo que a decisão era minha. E claro que aceitei porque precisava do dinheiro. Assim que saiu o pedido, saí em direção à casa, que por sinal ficava bem longe do local. Era em uma área rural na periferia da cidade. Naquela época não tínhamos GPS nem os celulares que temos hoje em dia. Estou lhe dizendo agora, mas isso aconteceu em 2004. Então tínhamos que encontrar os endereços olhando os nomes e números das ruas. Pois bem, já estava escuro e nem todas as ruas ou casas estavam iluminadas. Então eu me perdi. Andei bastante para encontrar o endereço. E numa dessas desci uma ruazinha, muito solitária. De um lado havia um grande terreno baldio cheio de árvores e galhos. Do outro lado ficavam os fundos das casas da rua seguinte. Eu ia bem devagar na moto porque procurava os nomes das ruas. Enquanto dirigia por aquela rua, percebi que minha moto começou a falhar. Fui diminuindo a velocidade aos poucos, até parar completamente, o que era extremamente estranho, já que aquela moto era quase nova. Tinham acabado de comprá-la para a pizzaria, pois as outras já eram bem velhas. Então me pareceu muito estranho. Eu ia ligar para a agência para avisar o ocorrido, mas então vi alguém passando na minha frente. Foi se aproximando aos poucos, mas não consegui ver bem porque estava contra a luz. Ele caminhou devagar e como se estivesse instável. A princípio pensei que ele fosse um bêbado, mas quando ele se aproximou percebi que era um jovem mais ou menos da minha idade. Ele caminhou em minha direção sem parar e de repente me disse: "Não ande nessa moto." Depois disso ele continuou caminhando em direção à montanha. Entrou no mato e eu o perdi de vista. Fiquei com um pouco de medo porque no começo pensei que ele iria fazer algo de ruim contra mim. Mas depois disso meu único pensamento foi que talvez ele tivesse consumido algum tipo de droga e por isso estava falando de forma incoerente assim. Enfim,
Peguei meu telefone para ligar para o local, mas depois ouvi alguém gritar 2 vezes: "Meu jovem!" Quando me virei, vi que era um homem idoso que arrastava uma carroça de cachorro-quente. Ele se aproximou de mim e disse: "Você deve sair daqui. Aquele jovem que você viu há pouco. Um carro o atropelou nesta mesma rua enquanto ele andava de moto. Primeiro sua moto começa a falhar e então o menino aparece para quem quer que seja." Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. Eu não sabia se ele estava me dizendo a verdade ou não, mas fiquei com medo mesmo assim. Eu só queria sair de lá imediatamente. O homem continuou empurrando seu carrinho por toda aquela rua, até que eu o perdi de vista. E nesse momento meu chefe me ligou, me repreendeu porque a cliente reclamou que já havia passado mais de meia hora e sua pizza não havia chegado. Eu estava explicando a ele o que havia acontecido comigo, mas ele não acreditou. Ele disse que as motos eram novas e estavam em excelentes condições. Assim que pude, saí de lá o mais rápido possível e finalmente consegui encontrar o endereço. Cheguei e toquei a campainha. Fiquei um pouco nervoso porque a cliente iria reclamar, mas foi o oposto. Uma senhora muito gentil abriu a porta para mim. Quando expliquei que estava perdido, respondeu com um sorriso que não havia problema, que ainda me daria a gorjeta. Enquanto a senhora tirava o dinheiro da bolsa, não pude deixar de lhe contar o incidente que tinha acabado de acontecer comigo naquela rua. Ela me olhou muito séria e me ouviu com atenção. Ela me contou que o fato do motociclista que foi atropelado ali era verdade e que outras pessoas o haviam visto. O que mais chamou a atenção dela foi quando contei a ela sobre aquele homem do carrinho de cachorro-quente, que foi quem me contou aquela história. Ela me perguntou como era o homem. Descrevi-o porque me lembrava muito bem do seu rosto, e algo muito peculiar era que o homem era muito baixo. A senhora olhou para mim e me disse: "O nome dele é Rafa, muito conhecido aqui no bairro pela sua comida, mas faleceu há 2 semanas. Já não sabia se ria ou fugia daquele lugar." Não me lembro bem da minha reação, mas quando a senhora viu minha cara depois de me contar isso, ela me deu uma dica muito boa e me disse para voltar e tomar muito cuidado. Voltei ao local completamente surpreso. Queria contar ao meu chefe que já estava fechando, mas não pude. Simplesmente fui para casa com muito medo e não dormi naquela noite. Lembro que depois disso não quis mais aceitar encomendas tão distantes quando já estava escuro. Dei qualquer desculpa para que outra pessoa fosse, para que eu não precisasse ir, até que finalmente consegui largar aquele emprego. E embora muitos anos tenham se passado, juro que ainda me lembro daquela noite como se fosse hoje. Na época desta história, eu morava em Littleton, Colorado. Durante o breve período que morei lá, muitas situações malucas aconteceram comigo. Por enquanto, porém, vou falar sobre uma em particular. Isso o ajudará a saber como eu era naquela época, para que você possa entender melhor por que isso pode ter acontecido comigo. Eu tinha 19 anos na época, 1,77 m, cerca de 60 quilos, cabelos ruivos, vários piercings faciais e também uma tatuagem no braço e no peito. Era um dia quente, então eu estava usando roupas bem confortáveis, shorts e uma regata, além de um par de chinelos e um chapéu de sol. Lembro que deixei meu namorado levar minha caminhonete para o trabalho. Como eu não precisava trabalhar naquele dia e não tinha planos de ir a lugar nenhum, queria surpreendê-lo no trabalho e levá-lo para jantar depois que ele saísse. Então comecei a subir a Broadway em direção a Colfax. Agora, na área de Denver, as pessoas geralmente irão avisá-lo sobre a Avenida Colfax. É movimentado e algumas coisas acontecem naquela rua. Mas por alguma razão, meus incríveis colegas de quarto nunca me avisaram. De volta à história. Virei da Broadway para Colfax. Assim que o fiz, foi quase como entrar em outro mundo. Havia um ponto de ônibus onde tenho quase certeza de que vi um cara levando socos em campo aberto, pressionado contra o prédio mais próximo. Vários moradores de rua estavam deitados e sentados em vários lugares na rua, e 2 mulheres arrancavam os cabelos uma da outra por causa de algo que eu não me importei em perceber. Caminhei muito rápido por 2 ou 3 quarteirões com o coração na garganta, pisando em seringas e preservativos. Acidentalmente acabei fazendo contato visual com um homem escondido em um beco. Rapidamente desviei os olhos para meus chinelos e continuei andando. Depois de alguns quarteirões, a multidão diminuiu e eu estava me sentindo menos nervosa. Na verdade, eu estava começando a gostar da minha caminhada naquele momento, quando notei uma van. Estava estacionada do outro lado da rua, tentando parecer discreta.
Eu vi o motorista até deslizar para baixo do assento enquanto eu passava, como se ele estivesse tentando evitar ser visto. Não consegui distinguir muito bem os detalhes, mas pude ver que era um homem velho, de pele mais escura e baixinho. Tentando não ficar olhando por muito tempo, guardei na memória esta van. Era branca, com vidros escuros e sem marcações de empresas. Também não havia placa dianteira, bandeiras vermelhas estavam disparando na minha cabeça. Eu afastei o sentimento, no entanto. Andei mais 1 ou 2 quarteirões quando notei a mesma van subindo uma rua próxima. Fiquei com um calafrio. Continuei tentando ao máximo não parecer assustada. A van desapareceu de vista, mas depois de alguns quarteirões eu percebi que ela se aproximava novamente. Eu não gostei do rumo que essa situação estava tomando, então encarei a van de frente. Olhei para o rosto do homem, esperando para ver sua reação. Para meu horror, ele saiu imediatamente da van, batendo a porta atrás de si. Ele era um homem hispânico baixo. Eu diria 1,70 m, cerca de 70 a 80 quilos. Minha mente estava acelerada quando ele começou a correr pela estrada em minha direção. Eu estava congelada no local. Eu não estava esperando por isso. Assim que ele me alcançou, ele começou a falar em um inglês muito ruim, mas eu conseguia entendê-lo. Ele me elogiou, dizendo que gostou do meu cabelo e piercings. Eu me senti extremamente desconfortável neste momento. Quase engasguei. Não tenho certeza se eu estava ouvindo corretamente, mas ele tirou $200 de sua carteira e me ofereceu para entrar na van com ele. Dei um passo para trás, dizendo-lhe que não era esse tipo de garota e que ele estava latindo para a árvore errada. Tentei me virar. Quando fiz isso, ele me agarrou pelo cabelo e logo soltou. Eu então me afastei desse homem. Fazendo o possível para não entrar em pânico, o homem me seguiu, agitando o dinheiro e pedindo para eu entrar na van. Corri até a primeira porta que vi e a abri. Assim que entrei correndo, dei de cara com um segurança. Caí no chão e gritei de desespero. O segurança me ajudou a levantar e perguntou o que estava acontecendo. Eu ainda estava em choque neste momento e ele por algum motivo pediu para ver minha identidade. Olhei em volta e percebi que havia tropeçado em um pub. Eu disse a ele, à beira das lágrimas, que tinha apenas 19 anos e estava tentando me esconder de um homem que estava me seguindo. Eu estava praticamente tendo um ataque de pânico quando o segurança me guiou até o bar e me trouxe um copo d'água. O segurança queria uma descrição do homem. Ele me disse para aguentar firme e desapareceu porta fora. Depois de alguns longos minutos de espera, ele voltou e me disse que o homem não seria mais um problema. Eu ainda estava razoavelmente assustada, no entanto. O segurança me perguntou para onde eu estava indo. Verifiquei o GPS do meu telefone. Eu estava a apenas 2 quarteirões do trabalho do meu namorado. O segurança gentilmente bateu o ponto no intervalo e se ofereceu para me acompanhar pelos 2 quarteirões restantes até lá. Agarrei-me ao braço do homem, agradecendo-lhe profundamente. Ele riu e deu um tapinha na minha cabeça, como se fôssemos amigos há muito tempo. Depois me disse para nunca mais andar sozinha por aquele lugar. Prometi a ele que não repetiria esse erro. Quando chegamos ao trabalho do meu namorado, agradeci novamente ao segurança e ele foi embora. Expliquei o que aconteceu ao meu namorado e ele ficou furioso. Do jeito dele, mas ficou. Acabamos não saindo para jantar naquela noite e nunca mais andei sozinha naquela rua. Eu cresci no norte de Ontário, Canadá. Minha cidade tinha uma população de pouco mais de 2.500 pessoas. Então, para os padrões da maioria das pessoas, era bem pequeno. Dito isto, era uma das maiores cidades da minha região. Havia algumas comunidades por lá com menos de 1.000 pessoas. Minha cidade tinha pouco mais que um correio e alguns restaurantes, mas era na linha férrea, então tínhamos uma estação de trem. Ficava no extremo da nossa cidade. E do outro lado dos trilhos não havia nada além de árvores. Não deveríamos chegar perto dos trilhos, porque pode ser perigoso. Apenas alguns trens passavam na maioria dos dias. Você podia vê-los vindo de uma boa distância. Então, de qualquer maneira, não hesitávamos em brincar nas pistas ocasionalmente. Uma tarde eu estava saindo com meu amigo Shane. Estávamos pulando de uma amarração de madeira para outra, e notei um homem andando pela floresta, do outro lado dos trilhos. Ele era apenas uma figura sombria, movendo-se lentamente, quase se misturando às árvores. O que me pareceu estranho foi que, em nossa pequena comunidade, um rosto novo era raro, e o homem não parecia familiar. Achamos estranho, mas ele desapareceu logo depois e deixamos passar.
Achei que deveríamos contar para alguém, mas Shane não quis. Na semana seguinte, durante o jantar, meu pai mencionou que houve um assalto na nossa rua. Nosso vizinho, de quem era a casa, estava fora da cidade quando isso aconteceu. Quando ele voltou para casa, a fechadura da porta dos fundos estava quebrada. Havia sinais de que alguém esteve lá. Havia pegadas enlameadas por toda a sua casa. E várias coisas foram quebradas. Uma lâmpada e alguns pratos. O lugar não estava completamente destruído, apenas algumas coisas. A parte assustadora é que nosso vizinho achou que alguém estava morando na casa dele enquanto ele estava fora. Ele disse que nada foi roubado, mas o fato de alguém ter invadido sua casa enquanto ele estava fora era alarmante. Meu pai me fez prometer ser extremamente cuidadoso, especialmente à noite. Com o passar das semanas sem outro incidente, ninguém mais ligava para isso. Shane e eu estávamos na floresta um dia, apenas dando um passeio e conversando. Era verão, então estava quente e as moscas negras eram ruins. Mas crescemos com isso, então estávamos acostumados. Não estávamos longe quando vimos um homem na floresta. Ele estava distante, mas nos lembrou daquele dia nas pistas. Continuamos andando e o ignoramos. Naquele momento não sabíamos quem era. Pode muito bem ter sido um de nossos amigos ou algo assim. Depois de um tempo, o homem se aproximou. Ele começou a caminhar em nossa direção. Quando ele estava a cerca de 20 metros de distância, ficamos com medo. Suas roupas estavam esfarrapadas e tínhamos certeza de que não o reconhecíamos. Havia algo naquele homem que gritava perigo. Então, sem dizer uma palavra, Shane e eu nos viramos e corremos. Não paramos até estarmos de volta ao centro da nossa cidade. Quando cheguei em casa, contei ao meu pai pensando que o homem poderia ter algo a ver com a invasão. Ele chamou a polícia, mas não encontraram nada. A floresta lá fora era vasta e, embora estivéssemos perto da cidade, seria necessária uma equipe de busca inteira para fazer qualquer coisa. Não tínhamos sequer provas de que o homem estivesse envolvido. Na manhã seguinte, porém, outra invasão foi relatada. Desta vez, porém, foi muito pior. Um de nossos vizinhos foi encontrado morto em sua casa. Ninguém sabia na época, mas acabou sendo considerado assassinato. Todos os sinais eram de que era o mesmo culpado do primeiro arrombamento. A fechadura da porta dos fundos estava quebrada da mesma forma e havia pegadas semelhantes às do primeiro crime. A polícia conseguiu até igualar as pegadas. A cidade ficou em choque. Nada parecido havia acontecido antes. O crime era um problema em nossa cidade, mas nada perto disso. Estranhamente, assim como na primeira invasão, nada foi roubado. O carro ainda estava lá e muitos objetos de valor ainda estavam na casa. Shane e eu fomos nós mesmos à delegacia. Desta vez, contamos a eles sobre o homem que vimos na floresta e como ele parecia. Nas duas vezes, perto dos dias dos arrombamentos, a polícia fez buscas, mas o homem não foi encontrado. Se ele estivesse escondido naquela floresta, seria quase impossível encontrá-lo. Tudo isso aconteceu há mais de 10 anos e ainda é um mistério. Acho que encontramos um assassino em 2 ocasiões distintas, mas nunca conseguimos provar. O quão perto chegamos de ser sua próxima vítima também é incerto, mas a perspectiva que temos agora torna tudo muito mais assustador e aterrorizante. Quando eu estava na 8ª série, meu melhor amigo Sean se mudou. Eu e todos os meus amigos ficamos tristes ao vê-lo partir. Foi logo depois do Natal. A sua nova casa seria em uma pequena cidade do outro lado do país. Fiquei muito chateado por um tempo, mas quando chegou o verão, meus pais finalmente concordaram em me deixar visitá-lo, algo que vinha implorando desde que me mudei. Eu tinha 14 anos naquela época, então eles disseram que não havia problema em eu voar sozinho. Fiquei com medo no começo, mas consegui. Sean e sua mãe me pegaram no aeroporto. A viagem até sua cidade durou cerca de 2 horas, e durante todo o caminho até lá, Sean estava me contando tudo sobre sua nova vida. Ele sentia falta de todos, é claro, mas já tinha feito alguns novos amigos. Sua casa ficava na periferia da cidade. Era um prédio modesto de 2 andares com garagem para 2 carros. A mãe dele havia preparado um quarto para mim no porão, que era fresco e um pouco úmido. Nada mal, embora eu gostasse da privacidade. A cidade em si era muito diferente do subúrbio de onde eu vim. Quase parecia uma daquelas cidades fantasmas do Velho Oeste que você às vezes vê na TV.
A maioria dos negócios no centro da cidade estava fechada e havia muitos prédios com janelas fechadas com tábuas. Sean e eu andamos pelas ruas no meu primeiro dia. Havia algumas pessoas lá, mas era definitivamente um lugar mais silencioso que a minha própria casa. O único negócio realmente bem-sucedido naquela cidade era a mina, onde o pai de Sean trabalhava. Não tive permissão para ver de perto, mas Sean me disse que era muito legal. Ele também me contou que havia uma antiga mina perto da cidade, que estava fechado há muitos anos. Você não conseguia chegar muito perto do fosso, mas havia alguns prédios por lá que alguns dos outros caras contaram a Sean. Sean me apresentou a alguns de seus novos amigos, James e Tanner. Eles eram 2 anos mais velhos que nós. Tanner estava fumando um cigarro quando nos conhecemos, embora tivesse apenas 16 anos. Eles frequentavam a mesma escola que Sean e até estudavam na mesma turma. Saímos juntos, só nós 4. Aquela noite, James e Tanner estavam constantemente se gabando de todas as coisas legais que haviam feito. Usei o termo legal vagamente porque, na verdade, tudo o que eles estavam fazendo era falar sobre se meterem em encrencas e desrespeitar os pais. Eu, de certa forma, não gostava de James e Tanner, mas não queria estragar minha visita com Sean, então mantive minha boca fechada e tentei tolerá-los. Na minha terceira noite, nós 4 estávamos no pátio da escola, uma grande área com equipamentos de playground enferrujados e grama alta. Quando estava começando a escurecer, Tanner sugeriu que explorássemos a antiga mina. Os outros concordaram, então fomos. Pedalamos até a mina enquanto o sol se punha. Levamos pouco mais de meia hora para chegar lá. Quando chegamos, o sol já havia se posto completamente. O lugar era cercado por uma cerca de arame farpado. Caminhamos um pouco apontando nossas lanternas, tentando ver alguma coisa, mas era difícil distinguir muita coisa. A lua estava aparecendo, mas sua luz não era suficiente para enxergar dentro. Do lado de fora da cerca, havia um prédio antigo, provavelmente um prédio de escritórios da mina. Então fomos dar uma olhada. Tanner e James mencionaram que já haviam passado por lá algumas vezes e que queriam nos mostrar algo. A porta da frente estava quebrada e de pé no canto da parede. Passamos e entramos no prédio. Assim que entrei, um cheiro horrível me atingiu. Era como uma mistura de esgoto com animal morto. Foi difícil não engasgar, mas isso não pareceu incomodar tanto os outros. Enquanto continuávamos andando, o cheiro só piorou. Tentei ignorá-lo e acompanhei o grupo. Tanner acendeu um cigarro e provavelmente foi a primeira vez que realmente gostei do cheiro de fumaça. Exploramos algumas salas ao longo do caminho. Estavam todos cheios de latas de cerveja e garrafas de bebidas vazias. Havia seringas por toda parte também. Eventualmente, chegamos a uma porta no final do corredor. James abriu e gesticulou para que eu entrasse primeiro. Olhei para meu amigo e os outros 2 caras. Não querendo parecer assustado, entrei. Assim que entrei, alguém bateu a porta atrás de mim. Fiquei apavorado, mas tentei manter a calma. O cheiro na sala era insuportável e eu lutava para respirar. Tentei forçar a porta com algumas pancadas, mas não resultou em nada. Desisti e parei, não querendo dar-lhes a satisfação de me ouvir implorar ou gritar. Sinceramente, com muito medo, me virei para olhar a sala. Havia uma janela do outro lado e um pouco de luz da lua entrava. Quando meus olhos se acostumaram, eu vi um corpo caído no chão, parcialmente decomposto. Meu coração disparou e bati na porta, gritando para que me deixassem sair. Eu podia ouvi-los rindo de mim do outro lado da porta, mas não pude evitar. Então a voz de Sean apareceu, dizendo-lhe que já era o suficiente. A porta então se abriu. James e Tanner estavam rindo histericamente. Eu estava tremendo incontrolavelmente. Como eles poderiam pensar que isso era engraçado? Havia uma pessoa morta lá e eles sabiam disso. Eu estava com uma mistura de sentimentos, raiva, medo e ainda mais medo por talvez me encrencar com todo aquele acontecimento. Enquanto caminhávamos para nossas bicicletas, James e Tanner ainda achavam tudo aquilo engraçado. Consegui me acalmar depois de alguns minutos e perguntei a James o que significava tudo aquilo. Ele disse que descobriram o corpo semanas atrás. Quando voltamos, contei tudo à mãe do Sean. A polícia foi chamada e o corpo foi retirado. Descobriu-se que era uma pessoa desaparecida de uma cidade vizinha. James e Tanner mentiram para a polícia, negando qualquer conhecimento do corpo antes daquela noite. Eles nunca foram responsabilizados e a polícia parecia acreditar neles. Eles até tentaram fazer com que fossem uma espécie de herói por encontrar uma pessoa desaparecida. Eu os odiava.
A única boa notícia é que provavelmente eles não tiveram nada a ver com a morte da pessoa. Ouvi dizer que a polícia determinou que a morte estava relacionada com drogas. Eu disse a Sean que não queria ver aqueles caras novamente. Ele foi compreensivo, mas depois continuou a sair com eles. Voltei para casa e raramente falei sobre o que aconteceu. Sean e eu nos separamos logo depois, e em 1 ano paramos de nos falar completamente. Já se passaram 15 anos e eu não sei o que aconteceu com ele. Espero o melhor para ele, mas com o tipo de amigos que ele tinha, eu me preocupo muito. Trabalho como paramédico há alguns anos e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que poderia rotular de paranormal, que presenciei no ano passado. Eu realmente não quero revelar detalhes específicos sobre os envolvidos, apenas direi que sou um homem de 26 anos. Moro nos Estados Unidos e desde os 18 anos entrei no serviço de emergência, tendo a oportunidade de estar envolvido em um grande número de casos. Até recentemente, a verdade é que não tinha presenciado nada fora do comum. Além de quão chocantes podem ser alguns eventos para os quais somos chamados, eu já tinha ouvido alguns sussurros em casas e ruídos estranhos em edifícios, mas nada mais havia acontecido comigo. Quando vivi a experiência que estou contando hoje, ao contrário de outras histórias paranormais, era literalmente de dia, antes da celebração do Dia de Ação de Graças. Este é um detalhe importante para a história. Foi um longo turno no qual atendíamos algumas ligações regulares, acidentes autônomos graves, quedas e até um resfriado por ficar muito tempo ao ar livre. Nada sério. Quando de repente, meu companheiro e eu recebemos uma ligação de uma residência particular, onde nossa presença foi necessária para realizar uma verificação de rotina. Carregamos nossa unidade com o que precisávamos e fomos até o endereço. Quando chegamos, encontramos uma linda e espaçosa casa de 2 andares, o que nos fez pensar que era grande demais para uma única pessoa morar ali. Batemos e uma senhora, que chamaremos de Susan, atendeu. Quando abriu a porta para nós, Susan nos contou que na casa dela tinha uma colega de quarto, que elas haviam decidido morar juntas para não ficarem sozinhas, mas que ela acreditava que sua colega de quarto, a quem chamaremos de Mari, estava muito doente, pois faziam 5 dias que não saía do quarto, nem para ir ao banheiro, comer ou tomar banho. O que ela deixou claro para nós foi que em mais de uma ocasião ela abriu a porta do quarto e viu a Mari ali, deitada na cama. Ela disse que a mulher se mexia de vez em quando. A primeira coisa que fizemos, como em qualquer atendimento dessa natureza, foi perguntar sobre o estado de saúde da mulher. Se ela apresentava algum sinal de declínio ou se tinha conhecimento de condições anteriores que poderiam ter afetado a mobilidade. A mulher. Susan nos informou que sua amiga, apesar de já ser idosa, tinha uma ótima saúde. Após cerca de 5 minutos coletando informações, peguei na ambulância o que achei necessário e resolvi subir onde ficavam os quartos, com o objetivo de estabelecer contato com Mari e assim poder vê-la. Subi uma escada de vários degraus enquanto meu companheiro ficou com Susan no térreo. Lembro-me que ao chegar ao 2º andar encontrei um longo corredor, no qual, apesar das luzes acesas, parecia anormalmente escuro e extremamente frio. Além disso, foi nesse momento que percebi que nunca perguntei em que quarto Mari estava. Então, lá de cima, gritei essa pergunta para Susan, e ela me disse que o quarto era o último à direita. Comecei a caminhar pelo corredor, passando por quartos escuros, com portas abertas. A essa altura, por algum motivo desconhecido, comecei a me sentir bastante ansioso e desconfortável, tanto que senti uma vontade quase incontrolável de voltar atrás. De qualquer forma, me contive e fui para o quarto, bati de leve e disse, Mary, e depois meu nome. Sou do serviço de paramédicos e me chamaram para ver você. Tudo bem se eu entrar? Este é o primeiro protocolo que temos para ver se conseguimos obter uma resposta inicial, o que não aconteceu nesta ocasião. Não houve resposta do outro lado da porta, mas o que consegui ouvir foi o som de alguém que aparentemente saiu da cama e caminhou até o que pude determinar ser o meio do quarto. A próxima coisa que vou contar aconteceu em questão de segundos, mas vou descrevê-la com o máximo de detalhes que puder. Joguei as mesmas palavras ao vento, mas agora estava determinado a entrar. Então, depois de fazer o mesmo discurso, no final acrescentei, vou entrar para ter certeza de que você está bem. Girei a maçaneta.
Abri um pouco a porta e fiz um tour visual da direita para a esquerda, e a princípio não vi nada. Mas finalmente cheguei ao meio da sala, onde pude observar a figura sombria do que parecia ser uma senhora, com cabelos longos, que estava de pé. Embora eu pudesse ver, não consegui observar nenhum detalhe específico. Era mais como ver apenas uma sombra, que parecia até absorver a luz. Porém, o pior aconteceu quando fiz contato visual com esse ser, ou seja lá o que fosse. Ela respondeu, me atacando em uma velocidade que não me parecia normal, principalmente para uma pessoa idosa. O que posso te dizer é que era como se esse espectro levitasse em minha direção, ao mesmo tempo em que soltava uma espécie de rosnado. Reagi instintivamente, dando um passo para trás, fechando a porta e batendo com força. A pressa me fez tropeçar e cair. Levantei-me o mais rápido que pude e comecei a correr por aquele corredor, quando de repente o terror mais horrível que já senti me invadiu. Pude ouvir claramente aquela porta se abrindo atrás de mim. Acelerei minha corrida e desci o mais rápido que pude, sem voltar atrás. Cheguei quase caindo. Susan e meu parceiro ficaram extremamente assustados quando me viram. Contei-lhes o que aconteceu e disse-lhes que havia mais alguém lá em cima, talvez um intruso, mas que não era uma pessoa idosa. Eu disse a eles que não havia possibilidade de eu subir até lá novamente. Então o que aconteceu a seguir foi que solicitamos a presença da polícia. Eles chegaram em questão de minutos. Um policial foi quem se aproximou da escada e depois disse: "Aqui é a polícia, e se houver alguém aí em cima, precisa descer agora mesmo." No entanto, não houve mais do que uma série de passos e uma porta batendo, indicando que realmente havia alguém ali. Em seguida, o policial subiu acompanhado do outro. Eles fizeram uma inspeção completa em toda a propriedade e estranhamente não conseguiram encontrar nada nem ninguém fora do comum. Enquanto isso, eu tentava me acalmar sentado com Susan na sala. Minutos depois, a certa altura, fui convidado a subir para corroborar com os policiais como estava mais calmo. Concordei. E foi neste momento que posso dizer que percebi que a atmosfera no corredor e no andar de cima em geral havia mudado completamente. Já não estava tão escuro, nem parecia tão pesado. As portas laterais do quarto não pareciam mais buracos negros vazios, e o quarto de Mari também parecia diferente. É difícil escrever, mas já não se parecia com aquele em que tentei entrar. No final não encontramos ninguém e nenhum paciente para atender. Sem mais nada para fazer, decidimos reunir nosso equipamento para colocá-los de volta na ambulância. E antes de partirmos, um carro. Ele estacionou na entrada da propriedade. Uma família entrou, e com eles uma senhora pequena e idosa. Era Mari. Acontece que há 5 dias a família de Mari decidiu passar por aqui para comemorar o Dia de Ação de Graças juntos. E ela, para avisar Susan, deixou um bilhete preso na geladeira, mas havia caído. Então nunca percebeu que ela estava sempre sozinha naqueles dias. Naquela semana ela não teve a companhia da colega de quarto, mas sim de alguém ou de alguma outra coisa. Até hoje ainda não sei o que encontrei naquela sala e tentei me convencer de que o que vi foi um mau truque da minha imaginação para tentar justificar o terror que senti. O que sei é que meu companheiro, os policiais e Susan ouviram aqueles passos e a porta antes que os policiais subissem. Então, sim, definitivamente estava lá conosco. A partir desse dia, continuei a exercer as minhas funções, como sempre com a compreensão de ajudar as pessoas e responder a emergências. Mas desde aquela época, com o desejo de nunca mais viver uma experiência semelhante, nem de encontrar algo parecido com o que habitava o quarto de Mari naquela época. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 14 anos. Cresci em uma cidade com muitas trilhas para caminhada e ciclismo. Também havia uma área florestal a cerca de 10 minutos a pé da minha casa, então passava muito tempo fora de casa. Um dos meus melhores amigos, Anthony, morava no bairro em frente ao meu. Eu frequentemente caminhava até a casa dele para bater em sua porta e ver se ele queria se juntar a mim para andar de bicicleta sem rumo pela cidade. Neste dia em particular, ele decidiu juntar-se a mim e descemos até ao lago local, que era um local extremamente popular durante o verão. Nunca estava vazio. Há uma trilha ao lado da biblioteca local que leva ao lago. Decidimos ficar na entrada da trilha, pois ficava bem ao lado de um túnel que passa por baixo da rua de cima, proporcionando sombra suficiente para ouvir música juntos em nossos iPods.
Este túnel tem provavelmente cerca de 6 metros de comprimento, com um único caminho fácil de volta à rua acima, sendo a calçada ao lado. A trilha em si é de cascalho com árvores em ambos os lados, então não é uma maneira fácil de descer de bicicleta, a menos que você use as entradas e saídas designadas. Anthony e eu estávamos do outro lado do túnel na entrada da trilha, para não incomodar nenhuma família que estivesse entrando na trilha com nossa música. Estávamos com nossas bicicletas encostadas na lateral do túnel, quando notei um homem vindo pela extremidade oposta, bem próximo à entrada da trilha. Ele entrou no túnel e, quando estava a cerca de 5 metros de distância, gritou: "Ei, sou um policial!" Não demorou mais do que 2 segundos para perceber que ele não estava falando sério. Ele estava vestindo shorts, uma regata verde, sandálias e uma grande mochila estilo militar. Mesmo a cerca de 5 metros de distância, eu percebi que sua pele parecia muito suja e seu cabelo estava despenteado. Eu imediatamente soube que algo ruim iria acontecer e minha adrenalina começou a subir. Virei-me para o meu amigo e gritei com ele: "Anthony, corra!" Ao que ele subiu na bicicleta e começou a pedalar. O homem estava parado entre nós e a entrada da trilha, então não havia uma maneira fácil de sairmos sem precisar passar diretamente por ele. Não sei por qual motivo Anthony optou por tentar a entrada principal que o homem estava bloqueando. Ao passar pelo homem, ele estendeu a mão e agarrou seu braço. Anthony meio que parou, mas o homem estava mais focado em mim e acabou lhe soltando. Anthony rapidamente saiu correndo de lá. Eu sabia que não teria tanta sorte quanto Anthony se tentasse passar por esse homem. Então comecei imediatamente a procurar outras maneiras de correr. Percebi que havia uma pequena trilha de terra na mesma extremidade do túnel por onde estávamos. Tentei subir com minha bicicleta e o homem gritou atrás de mim: "Seus pais nunca lhe ensinaram a não fugir da polícia?" A trilha ficou pequena demais para eu carregar minha bicicleta, então deixei-a cair no chão e continuei correndo. Corri esperando que esse lado da trilha levasse de volta à rua, onde pelo menos ele não pudesse fazer algo contra mim sem testemunhas. Ele me perseguiu na metade da trilha, mas acabou se virando. Acabei saindo na biblioteca e corri rapidamente até o topo do túnel para poder ver o que ele estava fazendo. Tudo o que vi foi ele saindo com minha bicicleta. Liguei para a polícia e eles foram até minha casa depois com a imagem de um suspeito. Identifiquei imediatamente o cara. Aparentemente ele e seu irmão eram moradores de rua e usavam drogas muito pesadas, o que explicaria seu comportamento. Eles eram conhecidos por roubar e violentar todo tipo de pessoa na região. Fiquei feliz que a situação não fosse pior, porque com base no seu abuso de substâncias, ele poderia facilmente ter escolhido a violência num piscar de olhos naquele dia. Ele até chegou a ficar preso 2 semanas e depois foi solto de novo. Fiquei sabendo por outro amigo um tempo atrás que ele estava na prisão, só que dessa vez não irá ser solto. Ele matou uma jovem num beco perto da casa dela no momento que estava tentando roubá-la. Muito triste essa situação. O ser humano é o verdadeiro terror do mundo. Só espero que ela descanse em paz e que ele fique o resto da vida podre dele na prisão. Para contextualizar, eu costumava ser despachante do 911 em uma cidade pequena, despachando bombeiros e emergências em gerais para todo o condado. Dentro deste condado havia várias agências jurídicas. Eu estava lá há cerca de 3 meses quando o conheci. Por motivos óbvios, vamos chamá-lo de Jake. Jake havia sido transferido recentemente de um grande departamento na Califórnia e foi parar aleatoriamente em nosso departamento. Para começar, não fazia muito sentido do porquê ele deixou a Califórnia, mas ele sempre insistiu que era hora de se mudar para um departamento menor ou menos perigoso. Ele e eu rapidamente nos tornamos próximos e conversávamos quase todos os dias depois que eu saía do turno. Dentro de alguns meses ficou claro que gostávamos um do outro e nossa amizade evoluiu para algo mais sério. Avançando alguns meses depois, descobri que ele estava fazendo algumas coisas inadequadas com fotos e vídeos meus enquanto estava em serviço. Isso e algumas outras coisas que ele manteve escondidas em serviço o levaram a perder sua licença e ter que ir embora. Durante o processo de sua demissão, seu sargento sugeriu que eu conseguisse uma ordem de proteção contra ele, pois ele fez algumas declarações ameaçadoras anteriormente para mim.
Eu comecei a preencher a papelada e me disseram que, nesse meio tempo, eu tinha uma ordem de proteção temporária contra ele. Cerca de um mês após sua demissão, ele me ligou para conversar. A ligação inteira era como de um velho amigo para um velho amigo. O que está fazendo no trabalho? Como estão as coisas em casa? Mas progressivamente se torna mais pessoal. Tipo, quando termina seu novo turno? Com 19 anos e sendo ingênua, tratei-o como sempre tratei, apenas respondendo às suas perguntas. Eu entrei em contato com seu antigo departamento depois, pois seu sargento me disse para avisá-lo se eu fosse contatada novamente. Porém, eles me rejeitaram rapidamente e simplesmente não queriam ter nada a ver com isso. Então, com isso, bloqueei Jake. Cerca de algumas semanas depois, recebo uma ligação de um novo número e é Jake. Ele quer se encontrar e conversar, mas desta vez ele casualmente me conta sobre a nova casa que está querendo comprar no meu bairro. Nunca contei a ele onde morava na cidade, muito menos em que bairro específico. Durante essa ligação, ele também ficou progressivamente mais agressivo, fazendo declarações como, se ele soubesse que seria demitido, teria feito coisas muito piores. E foi isso. Acabei desligando. Alguns dias depois ele me ligou e dessa vez estava totalmente diferente. No meio de nossa conversa aparentemente normal, ele deixa claro que estava com saudades e começou a falar coisas estranhas. Mais uma vez desliguei e bloqueei seu número. Após alguns dias comecei a vê-lo na minha área. Pelo que sei, ele morava cerca de 30 minutos na direção oposta à minha. Tudo foi calmo durante vários dias, até começar a vê-lo parado à noite no lado de fora da minha casa. Quase todos os dias ele deixava algumas cartas perturbadoras na minha varanda. Teve até uma ocasião que virou viral na internet. Eu estava voltando de uma caminhada e minha câmera da campainha flagrou ele tentando entrar em minha casa logo após eu chegar. Mas eu já havia fechado a porta com chave. Eu só fui ver isso no dia seguinte e realmente me deixou com muito medo. A situação a seguir foi o que me fez viver à base de remédios. Eu estava saindo para mais uma caminhada normal, quando por algum motivo decidi fazer um caminho diferente. Eu estava passando por perto de alguns bares na minha cidade, quando a única coisa que me lembro foi de tudo ficar preto. Senti uma pontada muito forte na cabeça e caí no chão. A próxima coisa que me lembro foi ver sangue e tudo embaçado à minha frente. Podia ver pessoas falando, mas não entendia o que estava acontecendo. Até que uma voz me perguntou se eu estava entendendo a situação. Era a emergência me colocando na maca e posteriormente dentro da ambulância. Num breve momento pude ver um homem caído no chão e tinha certeza que era Jake. Ele estava imóvel e foi a única coisa que percebi. No hospital, já ciente da situação, fui informada que ele havia batido 2 vezes com uma garrafa grossa de vidro em meu rosto. E para minha tristeza, fiquei cega do lado esquerdo. Os homens que estavam no bar imobilizaram Jake, porém ele já havia feito o pior. Ele destruiu parte da minha vida. Ele está preso atualmente depois de tudo isso, mas sinceramente não sei por quanto tempo. Espero que muitas pessoas tomem isso como aprendizado e não passem por esse terror como eu passei. Isso é algo que aconteceu quando eu estava entrando na adolescência. Meus pais eram membros da Costco. Tanto minha mãe quanto meu pai iam lá o tempo todo. Provavelmente era a loja principal. Receberíamos a maior parte de nossos mantimentos e outras coisas. Uma vez fui lá apenas com meu pai. Não me lembro exatamente porque minha mãe ou algum dos meus irmãos não foram conosco, mas lembro que éramos só nós dois. Depois que entramos, pegamos bebidas na cafeteria, onde você pode comprar comida e coisas assim. Compramos todas as coisas que precisávamos comprar naquele dia. Não sei exatamente quanto tempo, mas provavelmente demorou cerca de 30 minutos ou mais. Lembro-me de subir e descer em quase todos os corredores. Parecia que meu pai demoraria ainda mais do que minha mãe para fazer compras, porque ele não era tão organizado. Ele tinha uma lista, mas parecia nunca saber onde estava alguma coisa. E subia e descia pelos mesmos corredores repetidas vezes. Depois que finalmente terminamos as compras, fizemos o check-out. Meu pai disse que precisava usar o banheiro bem rápido antes de sairmos e me perguntou se eu também precisava ir. Sim, mas não queria usar o banheiro da Costco. Achei que poderia esperar até chegarmos em casa, então disse não. Esperei perto do carrinho de compras do lado de fora do banheiro. Meu pai entrou e menos de 30 segundos depois senti alguém puxando minha camisa.
Olhei meio assustado e era uma garotinha de 10 anos mais ou menos. Ela vestia roupas normais de criança e estava com uma pulseira branca. Ela me disse olá e pediu minha ajuda. Ela me pediu que levasse ela até seus pais. Eu disse tudo bem e que iria ajudá-la. A única coisa que passou pela minha cabeça foi que ela estava perdida, pois isso já aconteceu comigo. Pensei em entrar no banheiro e avisar meu pai, pois eu sairia de vista. Mas achei melhor mandar uma mensagem e não deixar a menina sozinha. E foi o que fiz. Mandei uma mensagem para meu pai, avisando que iria ajudar uma garotinha a achar seus pais e que nosso carrinho estava perto da porta. Após mandar a mensagem, perguntei o nome da garota. Ela me disse que seu nome era Susan. Perguntei onde estavam seus pais e ela olhou para mim e disse: "Não sei, faz tempo que não os vejo." Eu disse tudo bem e começamos a andar por todos os corredores. Nesse momento percebi que todas as pessoas nos corredores me olhavam com uma cara muito estranha. Era como se estivesse me olhando com repulsa. Disse a ela que infelizmente não iríamos achar seus pais naqueles grandes corredores e que levaria ela até a sala de segurança. Peguei em sua mão e percebi que estava bastante fria. Me lembro claramente de dizer que estava tudo bem e que acharíamos seus pais. Ela sorriu para mim e pude sentir que ela se acalmou de alguma forma. Quando cheguei à sala de segurança, soltei sua mão e disse ao segurança que a garotinha tinha se perdido de seus pais. Ele me pediu 1 minuto, pois estava falando em seu comunicador. Esperei até que ele pudesse falar comigo e lhe expliquei novamente que estava com uma garotinha perdida. Ele me perguntou onde ela estava. Quando me virei, a garotinha não estava mais lá. Saí da sala procurando por ela, mas nada. Ela não estava em lugar nenhum. Falei ao segurança que era a garota que entrou comigo na sala e ele me disse que eu entrei sozinho lá. Eu achei que ele estava brincando comigo e saí mais uma vez procurando pela garota, só que dessa vez pelos corredores. Nada de eu achar a menina que estava comigo. Mandei mensagem para meu pai, para me encontrar na sala de segurança. Até mostrei a mensagem para o segurança. A mensagem que mandei para meu pai falando que iria procurar os pais da garotinha. Ele não acreditou em mim. E para provar que eu estava louco, ele me mostrou a filmagem da entrada da sala minutos antes. Eu estava sozinho o tempo todo. Pedi para ver as filmagens dos corredores e eu estava andando sozinho da mesma forma. Eu não acreditei no que estava vendo e meu pai com segurança não acreditaram em mim. Meu pai cortou minha fala e pediu desculpas ao segurança, alegando que eu estava apenas brincando. O segurança, por sua vez, pediu meu número de telefone e me disse que entraria em contato caso achasse a menina. Então lhe passei meu número. Voltei para casa e não conseguia tirar aquela situação da cabeça. Mas com o passar dos dias nem me lembrava mais. Foi quando quase 1 mês depois eu recebi 2 áudios. Olhei a foto e me lembrei na hora quem era. Era o segurança do Cóstico. No primeiro áudio ele estava me dizendo que não acreditava no paranormal, mas que algo havia acontecido que ele não conseguia explicar. Ele me disse que enquanto estava se preparando para ir embora, uma menina chamou por ele na porta de sua sala. Ela estava vestida da mesma forma que a garota que eu mencionei, e com a mesma pulseira em seu braço. Ele me disse que ela apareceu do nada, como se num piscar de olhos ela brotasse naquele lugar. Ela pedia por seus pais e que eles não voltavam logo para buscá-la. Foi aí que ele teve a certeza de que eu não estava mentindo naquele dia. Ele deu 2 passos e ela saiu andando para fora. Quando ele olhou para a esquina, ela já havia ido embora. Como num piscar de olhos ela apareceu. Num piscar de olhos ela sumiu. Eu mostrei ao meu pai o áudio dele. E mesmo assim meu pai não acreditou em mim. Eu não sei o que estava acontecendo naquele dia, mas a partir de então tenho certeza que o paranormal é real. Meu nome é Lúcia e moro no Mato Grosso do Sul. Porém, essa história que lhes envio aconteceu quando eu morava em Itapeva, nos anos 80. De primeira mão, peço-lhes perdão se algo ficar confuso, pois sou meio que analfabeta. Nos anos 80, eu morava praticamente no meio do mato com meus pais e irmãos. Morávamos eu, meus pais e 2 irmãos homens mais novos, com aproximadamente 8 e 4 anos. Eu tinha um irmão maior de idade também que foi morar em Itu. O sonho dele era ser caminhoneiro, porém ele acabou falecendo em um acidente enquanto trabalhava. Ele acabou dormindo no volante e perdeu sua vida. Nessa época eu morava em uma casa de madeira bem velha, toda desgastada. O sustento de casa vinha por parte do meu pai, que trabalhava na roça.
Minha mãe, no período dessa história, ficou grávida de uma menina. Porém, desde os primeiros meses de gestação, ela sempre sofreu com complicações na gravidez. Como morávamos no meio do nada e éramos muito pobres, ela raramente ia ao médico para saber o que estava acontecendo. Meu pai, hoje já falecido, reclamava constantemente de dor nos olhos, meio que de uma hora para outra. Foi também entre esse tempo que meu irmão Roberto faleceu no acidente que mencionei anteriormente. Meus pais ficaram arrasados, e mais arrasados ainda, pois não tinham dinheiro suficiente para ir ao seu enterro, que aconteceu em Porto Feliz. Ele foi enterrado junto com o avô de sua esposa. Eles gostavam muito dele e lhe concederam uma gaveta no cemitério de lá. Esse período foi muito turbulento em minha vida. Eu tinha aproximadamente 10 anos, mas diferente das crianças de hoje em dia, eu tinha noção completamente de como a vida é sofrida. Eu via o desespero nos olhos de meus pais. Muitas coisas começaram a acontecer de ruins contra nós. Certo dia me lembro de minha mãe acordando dizendo que estava com muita dor de dente. Ela chegava a gritar de maneira assustadora e a bater a cabeça contra a parede da casa. Meu pai estava com a visão piorando cada vez mais, e sendo o único a trabalhar em casa era muito preocupante. Porém, ele se recusava a ir ao médico. Comigo também começou a acontecer algumas coisas que não consigo explicar até hoje. Eu frequentava uma escola a quase 1 hora de distância cortando o mato. A estrutura dela ainda existe até hoje. Nessa escola, eu era constantemente maltratada por outros alunos. Eu era uma criança muito pobre e todos davam um jeito de me maltratar. Como uma criança muito pobre certamente iria invejar algo de alguém. Coisa errada, mas fiz. Eu sempre ficava de olho em uma pulseirinha roxa de uma menina da minha sala. Eu sabia que nunca teria uma igual, pois mal tínhamos dinheiro para comer. Porém, algo que até hoje eu não sei explicar aconteceu. Alguns dias depois de voltar da escola, eu estava quase chegando em casa. Estava prestes a cortar caminho para entrar em uma passagem no meio do pasto, quando eu vi a mesma pulseirinha roxa que a menina da minha sala tinha. Eu peguei e fiquei feliz com o que tinha achado. Coloquei em meu braço e segui meu caminho. Chegando em casa, eu mostrei a meu pai e minha mãe. Minha mãe, como sempre, estava com dor e deitada. Meu pai sempre foi um homem bravo e calado, mas ele deu atenção àquilo. Ele me perguntou de onde eu tinha tirado. Perguntou se eu tinha roubado aquilo. Eu disse que não e contei onde tinha achado. Ele pegou e saiu para trabalhar e me mandou ir limpar um frango que ele tinha ganhado de seu pai. Quando saio para fora, sinto como se estivesse sendo vigiada. O tempo todo, enquanto tento terminar minhas tarefas, parece que alguém estava me olhando no meio do mato alto. Mas não há ninguém, somente uma sensação estranha. Meus irmãos haviam ido com meu pai e minha mãe estava dentro de casa. Passei aquele dia todo trabalhando em casa com uma sensação de aperto e vazio no estômago. No outro dia fui à escola como fazia todos os dias. Porém, nunca vou esquecer da cara da menina quando olhou em meu braço e viu a pulseirinha roxa que ela jurava ser dela. Ela gritou que eu tinha roubado sua pulseira. Ela não sabia onde tinha deixado e jurava que eu roubei, mas eu contei onde havia encontrado. Ela me disse que era impossível estar onde estava e que eu tinha roubado. Devolver não foi o suficiente. A mãe dela foi até minha casa dizer a meus pais que eu roubei. Meu pai claramente não acreditou em mim e me deu uma surra que me lembro até hoje. Fiquei toda marcada de roxo por algo que não tinha feito. Eu não entendia o que estava acontecendo e até hoje não sei como aquilo foi acontecer. Na verdade, não entendo o porquê de coisas tão ruins aconteceram comigo nos anos seguintes. Para dar uma encurtada, minha mãe faleceu no parto. Meu pai perdeu 90% da visão. E nos meses seguintes, ainda sentia aquela presença constantemente comigo. Peguei piolho e meu pai raspou minha cabeça, o que foi motivo de muita humilhação na escola. Batiam em mim por conta disso. Peguei bicheira na cabeça e quase morri. Após a morte de minha mãe e meu pai, já debilitado com a visão, as coisas em casa foram duras ao extremo. Chegamos a comer água com farinha para sobreviver. Porém, aquela presença nem com a fome sumia. Eu não sei o que era, mas demorou para minha vida melhorar. Só melhorou quando eu fui embora daquele lugar. O primo da esposa do meu irmão falecido foi com seus pais visitar meu pai anos depois. Conheci meu marido naquele dia. Ele era um homem muito bonito e logo se apaixonamos. A partir daí, ele sempre vinha de meses em meses com seus pais. Até que chegou o dia em que decidi ir embora com ele. Meu pai continuou morando lá com meus 2 irmãos. Hoje em dia eu tenho uma vida financeira estabilizada e muito feliz com 3 filhos formados.
e nunca mais senti aquela presença na minha vida. Mas eu ainda queria saber do porquê a vida quis judiar tanto de mim no começo. Eu era uma criança, e todo o trauma demorou anos e anos para sumir completamente. O que relato não é 1% de tudo que já passei.